Provérbios capítulo 31, versículo de número 28. Provérbios 31, 28. E aí eu quero ler esse texto em duas traduções. De vez em quando eu faço isso. E por quê? Né? Porque uma tradução é uma linguagem mais tradicional, outra uma linguagem mais atualizada, né? Mais do dia a dia nosso. Então nos ajuda a compreender melhor até esses textos. Então Provérbios 31, 28 diz assim: seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada, seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Amém? É esses versículos que nós vamos estar estudando hoje. Eu quero ler desde o 28 novamente com vocês, agora na Bíblia Viva. Olha que interessante essa tradução. Diz assim: seus filhos dizem aos colegas: minha mãe é formidável, é a melhor mãe do mundo. Seu marido diz a ela, cheio de orgulho: pode haver muitas boas esposas neste mundo, mas eu tenho certeza que nenhuma delas é melhor que você. Os encantos de uma mulher podem ser apenas uma ilusão, e a beleza não dura para sempre. A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em amar e obedecer ao Senhor. Olha que fantástico. 31. A mulher que fizer isso deve ser elogiada diante de todos, deve receber cumprimentos e homenagens de toda a sociedade. Então a Bíblia fala aqui a respeito, né, de mais um princípio da palavra de Deus, ou mais de um até, né, desses princípios da palavra de Deus que nós vamos abordar hoje. O primeiro princípio que eu quero, né, destacar aqui hoje é justamente, já está logo aqui, bem fácil da gente chegar, da gente perceber, que é a questão do elogio, da apreciação. Eu lembro que quando nós começamos esse estudo aqui, né, foram 7 mensagens ou melhor, hoje completam 7 mensagens, e o primeiro princípio para termos um casamento de sucesso que eu falava, né, estudando aqui Provérbios 31, começa lá no versículo 10, e eu dizia sobre a importância de se valorizar o cônjuge. E eu penso que isso aqui é justamente um reflexo, já desde aquele primeiro princípio, que é justamente quando eu valorizo o meu cônjuge, então que eu olho para ele, justamente por ter valorizado ele, eu posso então elogiar, eu posso então ter essa apreciação. Um grande problema é que algumas pessoas, internamente, elas apreciam o cônjuge, ou apreciam os seus familiares, tem um grande apreço, mas não consegue exteriorizar isso em forma de um elogio, não consegue exteriorizar isso, né, numa forma ali de aprovação, de apreciação, e isso também é um problema. Aquele que não consegue ver com bons olhos o familiar, ele já tem um problema. Mas aquele que consegue enxergar com bons olhos, mas não consegue colocar isso para fora, ele também tem um problema. E o correto é não só nós valorizarmos o nosso cônjuge, como a nossa família de uma forma geral. A Bíblia começa dizendo dos filhos,
que vão elogiar essa mãe e vão dizer: a minha mãe é formidável, a minha mãe é a melhor mãe do mundo, mas não tem ninguém igual a ela. O marido vai poder dizer: olha, eu sei que tem muitas boas esposas, mas nenhuma chega nem perto de você. As irmãs gostariam de receber esse elogio? Né? Ou ao contrário, vamos mudar, né, a moeda. Os maridos gostariam de receber o elogio desse: olha, tem muito marido bom por aí, mas eu tenho a certeza que nenhum chega nem perto de você. Você é o máximo, o melhor que tem. Quem não gostaria de receber esse elogio? E o elogio, né, é algo maravilhoso, é algo fantástico, porque ele faz um bem tão grande para a gente, para o nosso eu interior, né, chamado também do nosso ego. Aquilo faz um bem tão grande, né, traz um incentivo, faz a gente se sentir tão bem. Agora, o oposto também é verdade. Num ambiente onde só a crítica é um ambiente gostoso de se estar, aonde se fica enumerando os seus erros, as suas falhas, aquilo que você faz de errado, como você falha, etc, etc. Meu irmão, isso não é um ambiente agradável. E nós precisamos enxergar que nós podemos propiciar, né, um ambiente agradável no nosso lar, onde se há essa aprovação, onde se há esse elogio, como nós também podemos criar um ambiente que a gente falava até esses tempos atrás, um ambiente tóxico, um ambiente nocivo, onde o que impera ali é a crítica, é uma troca de acusações. E nós precisamos aprender que um princípio bíblico para termos um casamento de sucesso, como eu sempre falo, por que não dizer para termos uma família de sucesso, é isso, é a apreciação. E além da apreciação, mas é exteriorizar isso em forma, né, de um louvor, em forma de um elogio. E como eu dizia há pouco, muitas pessoas têm tanta dificuldade de fazer isso. Às vezes por conta de uma criação, do ambiente que a pessoa foi criado, né, que nunca tinha uma demonstração de carinho, de afeto, de amor, e às vezes hoje a pessoa tem tanta dificuldade. Eu já vi em reuniões de casais ali que o marido deveria fazer uma declaração para a esposa, ou vice-versa, e a gente vê cenas mais ou menos assim, o marido, né, diz assim: não, pastor, mas eu amo ela. Aí você tentar ajudar, você diz assim: não, então olha para ela e fala que você ama ela, não olha para mim e diga que você ama ela, né? Diga para ela que você ama. E a pessoa sequer consegue olhar nos olhos do cônjuge e dizer um simples assim: ó, eu te amo. Aí a gente vê algumas cenas mais ou menos assim, de dizer assim: não, pastor, quando eu fui casar, eu disse que eu a amava, e eu já avisei para ela que o dia que eu deixar de amar, eu aviso. Bacana esse, né? Pensa num homem carinhoso, né? Pensa em alguém que tem facilidade com esse princípio, né? E tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de dar uma palavra de aprovação, mas nós precisamos, como eu disse, não apenas olhar e enxergar a pessoa com bons olhos, mas também dar aquele elogio, porque isso vai abençoar muito. Agora, você já viu como a gente é bom para criticar? Meu irmão, mas a gente tem uma facilidade para criticar, mas a gente é muito bom nesse negócio de criticar, mas a gente tem muita dificuldade em elogiar, apontar o erro das pessoas. A gente é muito bom, e às vezes a gente diz: não, pastor, eu estou apontando os erros para a pessoa se corrigir, para a pessoa agir de maneira correta. Meu irmão, mas um elogio causa um efeito muito maior e melhor do que uma crítica. Até porque quando você, não vou nem falar de você criticando alguém, vamos trocar a moeda. Quando alguém começa a te criticar, o que a gente faz? Como um meio de defesa, nós levantamos a guarda, nós queremos nos proteger.
E uma das maneiras que o ser humano usa para se proteger é tentar olhar para o outro que está lhe criticando e enxergar algum defeito nele para dizer mais ou menos assim, ou no mínimo pensar, que eu não tenho coragem de dizer, né? No mínimo pensar mais ou menos assim, quem é ele para estar falando? Isso não é próprio do ser humano? Né? Porque alguém já disse que a melhor defesa é o ataque. Então muitas vezes a pessoa ela já parte para o ataque. Não, mas você também. A maioria das brigas dos casais não começa assim? Com a famosa frase, mas você também, né? Faz isso de errado, faz aquilo, não sei o que e tal. E nós precisamos entender que quando nós elogiamos, então a pessoa fala que ela baixa a guarda, né? Porque quem não gosta de receber elogio? E a pessoa baixa a guarda, porque aquela conversa está agradável. Puxa vida, alguém está me elogiando. E aí que a gente precisa usar essa artimanha que é bíblica. Como assim bíblica? Meu irmão, se você abrir a sua Bíblia, não vai dar tempo da gente ver isso agora, eu gostaria muito que você fizesse isso depois em casa, mas nesse Apocalipse capítulo 2 e 3, os dois capítulos, 2 e 3, ali a Bíblia narra a respeito daquela passagem bíblica, ficou bem conhecida como as 7 cartas, ou as cartas para as 7 igrejas do Apocalipse. E ali Jesus, ele vai narrando cartas para que João escrevesse para as 7 igrejas. E se você observar, é muito interessante, porque Jesus, ele começa com um elogio, depois ele aponta algo que precisa ser consertado, poderíamos chamar isso da crítica, apontar o defeito, apontar aquilo que precisa ser consertado, e depois ele volta a fazer um elogio, ou ainda, depois ele geralmente termina com uma palavra de esperança. Ele começa assim: eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, eu sei que você está fazendo isso certo, aquele outro está acertando isso aqui. Eu tenho, porém, contra ti esse ponto. Eu tenho, porém, contra você essa situação aqui que a gente precisa colocar em ordem. E aí ele volta, ou fazendo um elogio, ou muitas vezes trazendo uma palavra, como eu dizia, de esperança, dizendo: olha, se você não se corrigir, a consequência é essa, a consequência é grave. Mas se você se corrigir, então eu vou permitir que você coma do maná, aquele que perseverar até o fim será salvo, e assim por diante. Para cada igreja ele trata de uma forma. É interessante que há até mesmo para a pior igreja, que é a de Laodiceia, aonde Jesus não consegue destacar nada bom da igreja, não tem um elogio para aquela igreja, mas Jesus termina com uma palavra de esperança e de conforto, dizendo assim para Laodiceia: eu repreendo aquele a quem eu amo. Olha que interessante isso aqui. Então, meu irmão, nós precisamos aprender com Jesus, que não adianta apenas a gente se intitular cristão, ou não adianta apenas a gente dizer que Jesus é o nosso modelo, se a gente não age igual a Jesus. Amém? Se a gente não aprende com Ele. E Jesus aqui está nos ensinando como é que a gente faz até quando é necessário confrontar alguém. Até quando é necessário corrigir algo que está errado. A abordagem pode ser essa: olha, você tem a seu favor isso, isso, isso e isso. Mas como ninguém é perfeito, né? Tem aí uns pontos que a gente precisa colocar em ordem. E termina com uma palavra de esperança.
se você se corrigir isso, é essa a consequência positiva que vai acontecer. Mas, muitas vezes, para não falar do cônjuge, vamos falar dos filhos, né? Talvez seja mais fácil você entender. Quantas vezes há um comportamento errado, que precisa ser corrigido, que precisa ser confrontado, e o que a pessoa faz? Sai rasgando crítica. E aí, aquilo que eu sempre tenho chamado a atenção, e muitas vezes não ataca o problema, começa a ofender a pessoa na hora de repreender. É um exemplo, né, simples, lá o filho não está indo bem na escola. Olha a diferença, né? Aí tem uns pais que chegam assim e dizem, mas menino, mas você é burro mesmo. Entendeu? Eu sei que aqui é alguns extremos, mas você não é burro, não é que você tem que estudar, mas você também é um preguiçoso, você não faz, não se dedica, e não sei o que. Meu irmão, jogou a pessoa lá embaixo, acabou a carraça da pessoa. E aí, muitas vezes, de tanta pessoa ouvir aquilo, a pessoa começa a se identificar. Não, eu sou burro mesmo. Mas eu sou preguiçoso mesmo. Mas eu não me esforço mesmo. Mas você está entendendo? E a pessoa começa a aceitar tudo aquilo ali inconscientemente. Agora, olha a diferença da abordagem. Agora vamos tentar assim corrigir padrão Jesus. Não é nem padrão FIFA, né? Padrão Jesus. Amém? Como Jesus ensina. E aí, repito, eu gostaria muito que você chegasse em casa, abrisse a Bíblia, Apocalipse 2, e lesse, olhando para isso, com esse enfoque, como é que Jesus faz para repreender. Amém? Aí, vamos tentar fazer isso padrão Jesus. É aquele que chega e diz assim, meu filho, você é tão inteligente. Meu filho, você tem uma imaginação tão boa. Não, eu não tenho. Tenho sim. Como é que uma brincadeira você consegue criar, imaginar, fazer? Você tem uma imaginação tão boa. Você é um menino tão inteligente. Quando você quer fazer as coisas, você é tão dedicado para fazer. Agora, tem umas coisinhas aí, como ninguém é perfeito, tem umas coisinhas que a gente precisa alinhar. Que negócio é esse? Que nota é essa aqui? Não, isso aqui não condiz com quem você é. Você tem uma capacidade muito maior que essa nota aqui que veio aqui no boletim. Não, meu filho, você precisa ter foco. Meu filho, você precisa se esforçar mais. E, enfim, corrigir aquilo que deve ser corrigido. E deixa eu terminar com uma mensagem de esperança. Meu filho, se você fizer isso, olha, eu tenho a certeza que você vai ter um futuro brilhante. Que você vai ser alguém bem sucedido na vida. Que você vai ser uma bênção. Você só precisa se esforçar um pouquinho mais, porque você tem capacidade para isso. Meu irmão, vem cá, qual será que tem mais efeito? O primeiro exemplo ou o segundo? Há alguma dúvida nisso? E você perceba que é o que a palavra de Deus está nos ensinando a agir. O nosso casamento, com os nossos filhos, em todas as situações. E nós podemos, é só uma questão de nos esforçarmos, de até mesmo desenvolvermos essa habilidade de agirmos assim, como Jesus está então nos ensinando a fazer. E aí o resultado, meu irmão, é muito maior. Então, quando você começa a elogiar, a pessoa se abre. E aí, quando você precisa corrigir determinada coisa, a pessoa está com o coração aberto para que você ser abordado, ser corrigido, sem acusação, sem apontar o dedo. Mas, repito, infelizmente a gente é tão bom para criticar,
para apontar o dedo. Mas às vezes temos tanta dificuldade para elogiar. E a nossa visão precisa mudar com relação a isso. Meu irmão, porque se você for procurar defeitos em alguém, você vai achar? Se você for procurar defeito em alguém, você vai achar? Ih, rapaz, mas não, vai faltar lugar para você enumerar os defeitos. Sim ou não? Mas da mesma forma, se você procurar qualidades, você vai achar? Vai, tem uns que a gente precisa procurar mais do que outros, né? Mas se você procurar, você vai encontrar qualidades. Eu lembrei até de uma história, acho que eu já contei aqui uma ocasião, diz que tinha uma irmã na igreja assim, que tinha esse coração. Falava bem de todo mundo, mas não falava mal de ninguém. Ela só sabia falar bem de todo mundo. E aí o pessoal, percebendo isso, né, começava a dar umas cutucadas. Não, eu quero ver aquela irmã falar mal de alguém. E aí começaram a perguntar: ô irmã, e fulano de tal? Ela dizia: não, fulano de tal. E aí ela achava 200 qualidades para elogiar a pessoa. Aí eles, poxa vida, mas não tem ninguém aqui na igreja que a irmã, né, critique, fale mal, só fala bem. Aí ela diz: vamos procurar aí fora então, né? E aquele político lá, tal, para pensar um pouquinho, sempre tinha uma qualidade para destacar. Tal. E aí o pessoal foi, né, diz: não, a gente tem que achar um jeito, ela vai ter que falar mal de alguém. Aí alguém teve ideia, diz: agora eu já sei. Diz que chegaram lá, prepararam e tal. Quando a irmã chegou, diz: ô irmã fulano de tal, vem cair o diabo, irmã. E todo mundo pensou: agora a gente pegou ela, né? Agora ela não vai ter nada de bom para falar do diabo. Diz que a irmã pensou um pouquinho e disse assim: ô sujeitinho trabalhador esse. E é trabalhador, não é? Meu irmão, até do diabo ela achou um jeito de achar uma qualidade. Verdade, não é? Meu irmão, e se a gente procurar, até no diabo dá para achar qualidade. Não presta para mais nada, mas que ele é trabalhador, ele é. Não descansa. Olha que coisa séria. Então, a verdade é que se a gente for procurar qualidade nas pessoas, nós vamos encontrar. E é isso é uma questão de treinamento. E aí, como eu dizia, e falar para as pessoas isso, elogiar isso, meu irmão, muda o ambiente, muda às vezes aquele ambiente de acusação, aquele ambiente de um sempre trocando ferpa com o outro. Meu irmão, aquilo muda e se torna algo muito mais saudável, muito mais agradável, então, para o lar, para a família. E nós precisamos, então, ter isso no nosso coração. Eu separei aqui um trechinho. Eu lembro que uma ocasião eu até comentei sobre esse testemunho aqui. Eu separei um trechinho do livro do John Bevere. Eu não sei se o sobrenome dele é essa pronúncia correta, me parece até que não, mas falando meio aportuguesado, né, o John Bevere, um grande escritor, eu gosto demais dos livros dele. E eu peguei um trechinho que eu gostaria de ler com vocês, tá? Infelizmente eu não coloquei no monitor, então eu vou ter que ler aqui. Gostaria que você prestasse atenção. Olha só: lembro-me de uma época em nosso casamento, quando eu estava decepcionado com Lisa é a esposa dele. Para ser franco, eu não estava nada feliz com ela. Meu comportamento negativo vinha se agravando há meses. Em vez de melhorar, eu só piorava. A certa altura, durante um desentendimento, eu simplesmente saí pela porta e fui andando em direção ao campo. Eu não queria estar em nenhum lugar próximo a ela. Reclamei de Lisa comigo mesmo e com o Senhor durante o trajeto até o campo. Quando cheguei lá, ouvi claramente em meu coração: filho, quero que você pense nas coisas que Lisa faz bem e que me agradeça por elas. É claro que naquele instante eu não estava nem um pouco a fim de pensar positivo. No entanto,
pude pensar em um aspecto: ela era uma boa mãe. Em minha frustração, porém, eu não achava que havia muitos outros atributos para mencionar. Quando agradeci a Deus por ela ser uma boa mãe, um outro aspecto me veio à mente. Quando agradeci a Deus por mais aquela área específica, lembrei-me de outro aspecto. E isso continuou por algum tempo. E finalmente eu estava impressionado com a mulher surpreendente que tinha. Algo interessante aconteceu. Comecei a ver a situação a partir de uma perspectiva muito diferente. E isso fez com que eu percebesse que havia sido um marido muito deficiente durante todo o tempo em que estivera decepcionado com ela. Eu havia voltado à razão e agora via as coisas claramente. Aquele era o ponto de vista de Deus. Voltei para a nossa casa e comecei a contar-lhe sobre todos os atributos que apreciava nela. E continuei mais e mais. E fui em frente e continuei a enumerar outros, pois aquilo fluía do meu coração. Quando saí para o campo, ela parecia tão zangada que teria levado algum tempo para restaurarmos o nosso companheirismo. Entretanto, o fato de estar honrando-a de todo o coração e aquilo simplesmente continuar jorrando de dentro de mim, trouxe imediata reconciliação. Daquele dia em diante, vimos a cura e a restauração alcançar nosso casamento. Ele nunca mais voltou ao ponto em que estava naquela ocasião. Do livro A Recompensa da Honra, páginas 164 e 165. Eu acho essa história fantástica. A maneira que Deus trata, a maneira que Deus trabalha. Olhando, meu irmão, a primeira narrativa ali, me parece a narrativa de um casamento que está perto do seu fim. Sim ou não? Aonde um já não tinha mais sequer prazer de estar perto do outro. Queria estar mais longe possível. Enquanto ele está ali remoendo todos os defeitos e criticando e reclamando, ele diz que estava criticando, reclamando consigo mesmo e com o Senhor a respeito da sua esposa. Eu fico imaginando a cena, ele andando mais ou menos, falando assim, oh Deus, que mulherzinha é essa que o Senhor me deu, hein? É a brincadeira. E aí eu lembro até do Adão, Não foi mais ou menos essa conversa, foi a mulher que o Senhor me deu. Olha que ela aprontou aí comigo. Olha que coisa séria. Mas naquela hora Deus vem e diz assim: agora, nesse momento, pense, procure, encontre uma qualidade e me agradeça por ela. Interessante que naquele primeiro momento, perceba que aquilo que ele destaca não é necessariamente uma qualidade dela como esposa. Verdade, não é? Provavelmente porque talvez naquele momento ele não conseguisse enxergar uma qualidade sequer dela como esposa. Mas ele enxerga, poxa vida, como esposa não sei, mas como mãe ela é muito boa. E ele começa a agradecer a Deus. Deus, muito obrigado, o Senhor me deu uma esposa que ela é uma excelente mãe para os meus filhos. Quando ele começa a agir assim, então vem à sua memória, à sua lembrança, uma outra qualidade dela. E ele agradece. E outra. Bom, a história a gente acabou de ler, o desfecho dela. Meu irmão, e quantas pessoas também não estão precisando passar justamente por esse processo de Deus? Amém? De começar a procurar a qualidade, enumerar, e mais, ir até a pessoa, sentar com ela e dizer isso para ela. E diga para o seu cônjuge tudo aquilo de qualidade que ele tem, que ela tem. Diga para os seus filhos as qualidades que eles têm, aquilo que você aprecia neles. Amém? Isso, meu irmão, cura, isso restaura os relacionamentos, isso abençoa os relacionamentos, e é isso que Jesus está nos ensinando a fazer na palavra dele.
Vamos voltar lá para o texto, senão a gente vai longe ainda, mas vamos voltar lá. Então, a Bíblia diz que os filhos a elogiam, que o marido a elogia. Aí eu quero só destacar, antes da gente ir em frente, destacar esse ponto. Por que os filhos estão elogiando essa mãe? Eu acredito que são um reflexo de verem o marido elogiando. Sim ou não? Porque se os filhos só veem um trocando acusações contra o outro, o que eles começam a fazer também? Acusar. Como minha mãe diz, meu pai não vale nada, hein? E não é isso que acontece em muitos lares? Mas quando eles veem um ambiente onde o pai está elogiando a mãe, eu acredito que vice-versa também aconteça, então eles passam também a apreciar, eles passam a ter essa visão. É a nossa responsabilidade, então, agirmos assim para que os nossos filhos também possam agir dessa maneira. Mas aí, no versículo 28 e 29, destaca que um princípio bíblico somos nós elogiando os nossos familiares, em especial o nosso cônjuge. Só que nos dois últimos versículos, que é o 30 e 31, acontece algo interessante, que aí começa assim: enganosa é a graça e vã é a formosura. Como nós lemos na outra tradução, diz, que deixa eu colocar aqui para não falar nenhuma palavra errada. Deixa eu trocar aqui para a Bíblia Viva. Os encantos de uma mulher podem ser apenas uma ilusão. Quando eu leio isso na Bíblia, eu fico lembrando de alguns videozinhos. Não sei se você já viu alguns videozinhos assim nas redes sociais, Eu lembro de um que eu vi recentemente, que apareceu uma mulher assim, mas toda bonitona, aquela que passava na rua, o pessoal até mexia, toda bonitona. Daqui a pouco ela vai assim, passa a mão, arranca a peruca. Daqui a pouco ela pega um paninho assim e passa e tira a maquiagem. Daqui a pouco aqueles dentes branquinhos assim, alinhadinhos, ela puxa assim uma dentadura, que ela é banguela, aí tira a parte de cima, tira a parte de baixo, já fica aquela boca murcha aqui, Meu irmão, e o negócio é feio, gente. Mas feio mesmo. Aquela que passa assim, tira aquela massa corrida assim da cara e aparece os pés de galinha, os pés de vaca, os pés de porco, os pés de tudo junto, E a Bíblia está dizendo, os encantos de uma mulher pode ser apenas uma ilusão. Às vezes não é nada daquilo, Mas se apresenta de um jeito. Diz, e a beleza não dura para sempre. A beleza dura para sempre? Meu irmão, um casamento que é feito por causa da beleza de um, da beleza do outro, não vai durar muito tempo. É verdade. Você tem a pele que você tinha quando você tinha 20 anos? Eu que sou novinho de tudo, eu olho no espelho, estou cheio de pé de galinha já. Fico até assustado comigo mesmo. Rapaz, você está acabado, hein? Cabelinho branco, tudo mais. Já não tem aquele corpinho que tinha antes. Não é assim? Meu irmão, não adianta. A beleza, ela é passageira, ela não dura para sempre. Aí vem a Bíblia e diz, a verdadeira beleza, a verdadeira honra é uma mulher, de uma mulher, dizendo, está em amar e obedecer a Deus. Aí é muito fantástico, deixa eu mudar novamente para João Ferreira de Almeida, que diz assim, cadê aqui 30? Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Aí o versículo 31, dê a ela o fruto das suas mãos e que em público as suas obras a louve. Aí é muito interessante porque a Bíblia fala de alguém que dá motivo a ser louvado, que dá motivo a ser elogiado. Por um lado, eu elogio, eu tenho aquele apreço, eu dou louvor, mas por outro lado, eu ajo de uma tal maneira a ser louvado, a ser elogiado. De duas formas. O versículo 30 fala
alguém que teme ao Senhor, que ama o Senhor e que isso é motivo de louvor, fala de algo interno.